como estamos? Agora vamos dar início à nossa quarta aula de Biologia. Hoje o assunto abordado será aspectos gerais do metabolismo celular, metabolismo energético, fotossíntese e quimiossíntese. Comigo, a professora Josi Medeiros. Bem, um pouquinho aí de história, né? Nos anos de 1771 a 1777, o inglês Joseph Priestley realizou uma série de experimentos ilustrados a seguir. Gente, esse Joseph Priestley, esse químico inglês, ele era uma pessoa fantástica, então ele era muito inquieto e ele tinha essa necessidade de entender as coisas. Então ele desenvolveu muitos trabalhos, muitas descobertas. Convido vocês a fazerem uma pesquisa, é bem interessante, ele descobriu muitas coisas. Então, o químico, ele observou, foi o que ele fez. Ele pegou uma vela, certo? Cobriu com a campânula, a vela se apagou. Depois ele pegou um ratinho, vivo, aí botou a campânula, o ratinho veio a óbito. Depois ele botou uma plantinha e o ratinho. O que aconteceu? Os dois sobreviveram. Aí ele ficou pensando, tem alguma coisa nessa planta que permite aí a questão da existência da vida, certo? Então ele não tinha esse entendimento que nós temos agora. A vela se apaga quando a combustão esgota o oxigênio, certo? O ratinho morre quando esgota o oxigênio e a planta renova o oxigênio, permitindo que o ratinho sobreviva. E o ratinho libera lá o CO2, que permite que a planta absorva esse CO2 e também realize seus processos fotossintéticos. Então, assim, é uma troca e uma simbiose entre o rato e a planta. Porém, ele ainda não tem, na época ele não tinha ainda esse entendimento. Aqui é o rapaz que eu falei para vocês, o Joseph Priestley, certo? O que foi que ele entendeu a partir do experimento? Em vez de afetar o ar da mesma forma que os animais, as plantas invertem o resultado da respiração. Então ele entendeu que existia alguma coisa na planta que favorecia a respiração. É o gás oxigênio produzido pela planta que mantém a vela acesa e que renova o ar que o camundongo respira. Então, isso aí foram pensamentos dele. A partir dessas descobertas, aprofundaram-se os estudos acerca do oxigênio, da fotossíntese, e nós temos os conhecimentos que nós temos hoje em dia a partir dessas descobertas desse rapaz aí que foi bastante importante. Conhece a música de Caetano Veloso, Luz do Sol? Luz do Sol que a folha traga e traduz em verde novo, em vida, em força, em luz. Então, assim, é a poesia da fotossíntese, porque a fotossíntese ela é fundamental para nós seres humanos. Aí você pode perguntar, mas Josi, a gente não realiza fotossíntese? Bem, a gente não realiza fotossíntese, mas a gente se alimenta dos seres autotróficos, pelo menos das plantas. Certo? E algumas pessoas se alimentam de algas, mas as plantas, elas realizam fotossíntese e é das plantas que vem o nosso alimento. Aí você pode dizer assim, eu não como fruta, eu não como verdura, sim, mas tem os grãos, E tem outros produtos que a gente nem imagina que vem lá da zona rural, que foi plantado lá e que serve para produzir aquele alimento que às vezes eu compro enlatado no supermercado. Não sabendo que esses produtos enlatados eles são super prejudiciais para a nossa saúde. Porém, gente, se por acaso o sol resolver se aposentar, ele mantivesse a temperatura, mas a luz não existisse mais, nós estaríamos fadados à morte, assim como os vegetais, porque nós fazemos parte de uma cadeia alimentar. Nós somos consumidores quaternários, terciários, secundários, primários, certo? Então, às vezes eu me alimento aí, eu como uma carne aí, ou um frango, certo? Aí esse frango se alimentou de algumas plantas que realizam fotossíntese. Então, a energia primária do meu corpo vem do sol, quer queira eu ou não, tá bom? Gente, por que a planta consegue realizar a fotossíntese? Porque lá na folha, você já parou para pensar por que a folha tem esse formato, A folha tem um formato que favoreça aí a questão da fotossíntese. Na folha, nós vamos encontrar as células vegetais, aquelas células que são assim meio quadradinhas, Então, lá na célula vegetal, eu vou encontrar essa estrutura aqui meio que ovalada. É conhecido como cloroplasto.
apresento a vocês o cloroplasto. Bem, por que o cloroplasto é importante? Porque o cloroplasto ele mantém essas duas estruturas, né, internas. Ele mantém esse espaço aqui gelatinoso, conhecido como estroma. E também ele mantém aqui esses grânulos aqui, que são células membranosas, né, achatadas, são os disquinhos, que estão aí um disposto sobre o outro, formando uma pilha, que eu vou chamar de grânulo, né? E esse conjunto aqui eu vou chamar de grana. Então, esse conjuntinho bizarro aí é conhecido como tilacoide. O tilacoide, por que ele é importante? Porque ele guarda a clorofila. Então, nós vamos encontrar a clorofila, certo? As clorofilas dispostas lá na tilacoide, na membrana da tilacoide, certo? E essa clorofila tem uma função muito importante que nós vamos ver mais na frente. Por quê? Porque a clorofila, ela vai captar os fótons de luz aí. Então, se ligue, né? O cloroplasto, ele é fundamental para que ocorra a realização da fotossíntese, né? Esse pigmento, certo? Por quê? Porque no cloroplasto nós vamos encontrar o estroma e a tilacoide. Então, isso é que nós gostaríamos que vocês soubessem sobre a questão do cloroplasto. O cloroplasto se encontra dentro da célula vegetal, que a célula vegetal se encontra dentro da folha. Por que ele é importante? Porque ele tem o estroma, que é aquele espaço gelatinoso onde vai ocorrer parte da fotossíntese, né? A segunda parte da fotossíntese, que é o ciclo de Calvin, e ele tem as tilacoides, né? onde estão guardadas as clorofilas, e é onde acontece a fase clara da fotossíntese, a primeira etapa da fotossíntese, porque essa estrutura vai ajudar a captar a luz, né, a luz luminosa necessária para a realização da fotossíntese. Bem, por que lá nas membranas tilacoides existe o complexo de antena, que é a disposição lá das clorofilas? Por que não basta uma? São muitas que tem lá. Porque, gente, as clorofilas, elas não são iguais. E nós temos clorofilas que elas têm cores variáveis, né? Elas têm tonalidades de verdes diferentes, então elas são verdes. Porém, existem outros pigmentos que nós chamamos pigmentos acessórios, né? Que é o beta-caroteno, né? Nós temos o próprio caroteno, que eles auxiliam lá na captação da luz. Então vamos dizer que nós temos vários tipos de clorofilas, a clorofila A, a clorofila B, a clorofila C, né? Nós temos o caroteno, enfim, uma infinidade lá de pigmentos capazes de captar a luz solar. Mas por que eles são diferentes? Porque a luz era diferente. Os comprimentos de onda, né, os fótons aí liberados são diferentes. Então nós temos uma faixa aqui imensa de luz. Então nós temos uma luz que ela está acima da nossa capacidade de perceber, né, de captar esses comprimentos de onda, que são os raios gama, os raios X, ultravermelho. Nós temos uns que estão abaixo da nossa capacidade, os infravermelhos, as micro-ondas e as ondas de rádio. O nosso espectro aqui, né, o espaço de luz visível que nós conseguimos captar, né, também as clorofilas, vai estar numa faixa de 350 a 750 nanômetros. Então, assim, é uma faixa muito pequena, tá bom? E as clorofilas, cada uma vai captar um comprimento de onda diferente, certo? Então, olha, quando um objeto ele é iluminado, algumas faixas do espectro das radiações são absorvidas e outras refletidas. Por quê? Vamos dizer, a clorofila A e a B, elas são verdes, então elas não têm a capacidade de absorver a cor verde, porque elas são verdes, então na verdade elas refletem a cor verde. E qual é a luz qual é o comprimento de onda e qual é a cor que elas absorvem? O vermelho e o azul. Aí nós temos o caroteno, que ele é alaranjado, vermelhado, então ele vai captar aí outros comprimentos de onda. Então por isso que é tão importante a gente saber que existe esse espectro de luz, certo? Onde as várias clorofilas, elas vão captar um comprimento de onda diferente. O que vai acontecer? Elas vão captar, aí tem a clorofila manda-chuva, a que fica lá, né, no centro ativo, e ela vai absorver essa energia captada pelas demais clorofilas. Ela é poderosa, tá bom? Bem, e a fotossíntese, né? O que é essa fotossíntese? Tão poética, né? Que ela foi
traduzida em poesia pelo poeta Caetano Veloso. É porque realmente a fotossíntese ela é uma poesia. É um processo complicadíssimo, na qual tem várias reações envolvidas aí. Mas em resumo, né, em suma, eu fiz esse gráfico aqui para vocês, para a gente entender o que acontece aí na fotossíntese. Gente, ó, não é que eu não saiba trabalhar no computador, é porque quando a gente bota para apresentação, aí ele sai de foco aí, né? A configuração muda, certo? Bem, então a fotossíntese, ela né, é um processo celular. Ocorre nas células, por isso que é um processo celular. O cloroplasto está dentro das células. Então, qual é a intenção, qual é o objetivo aí da fotossíntese? Produção de matéria orgânica. Essa matéria orgânica, certo? Esse açúcar que vai ser produzido, ele vai servir ou parte para ser utilizado na respiração celular e parte para servir de reserva energética. Lembra da batata, né? Aquele tubérculo maravilhoso que a gente se alimenta, ali é rico em amido. E esse amido vem de onde? Vem da fotossíntese, porque foi uma energia que foi armazenada ali. E outra parte para a respiração celular. Então vamos lá. A fotossíntese, processo celular, síntese de substâncias orgânicas. Lembrem-se, substâncias orgânicas, que tem lá a presença do carbono. Bem, quem é que realiza a fotossíntese? Os seres autotróficos. Auto, né? Ele mesmo, e trófico, alimentação. Então, produz seu próprio alimento, produz sua própria matéria orgânica. Quem são os seres autotróficos? São os seres clorofilados, conhecidos como os seres fotossintetizantes. E quem são, né? Quais são os exemplos, né, desses seres? As plantas, as algas, algumas bactérias conhecidas como cianobactérias e as proclorófitas, certo? Gente, por que elas realizam fotossíntese? Eu falei para vocês, porque elas têm o cloroplasto, que eu apresentei para vocês lá anteriormente. O que aqui tem no cloroplasto? A clorofila, né? Lá nos complexos de antena, que fica lá na tilacoide. Chama de antena porque elas ficam antenadas, esperando a luz do sol, tá bom? Qual a função da clorofila? Absorver essa energia, né? E absorve e armazena, tá bom? Bem, gente, a fotossíntese ela é uma reação química, então ela tem reagentes e tem produtos. Quem são, né? Quem são os produtos que vão fazer parte aqui dos reagentes? Nós vamos ter o gás carbônico e a água. Então, quem vai entrar no processo aí da fotossíntese vai ser a água. Essa água vem de onde? Vem das raízes, né? A raiz absorve a água que eu aguei na minha plantinha. Por isso que não precisa você aguar a folha, você tem que aguar o solo, para que os nutrientes fiquem disponíveis para a planta. Então a raiz vem e absorve. Essa água, ela não é pura não. Essa água está cheia de nutrientes que vão ser necessários para a planta. Nitrogênio, molibdênio, cloro, lá, etc. Nitrogênio, né? Então, ó, ela vai absorver, certo? Essa água, ela vem aqui para a folha. Então, a água, juntamente com o gás carbônico, e o gás carbônico vem da atmosfera, certo? Então, vai absorver o gás carbônico e a água, eles vão reagir entre eles. Essa reação vai gerar dois produtos, que é glicídios, né? Que é o açúcar, a glicose, e vai liberar o oxigênio para a atmosfera, tá bom? Então esse, gente, é o resumo da fotossíntese. Vamos dificultar? Vamos aprofundar mais, porque até agora tá muito facinho. Então, vocês são muito inteligentes, então a gente tem que abusar, né, da capacidade de raciocínio de vocês. Vamos deixar um pouquinho mais difícil? Vamos lá? Fotossíntese para vocês. A fotossíntese, certo? Ela, né, acontece em duas fases. A fase fotoquímica, que é conhecida como reações de claro, e a fase química, conhecida como as reações de escuro. Então, aqui eu tenho um esquema. Aqui eu tenho um cloroplasto, certo? Aí eu tirei aqui uma bandinha desse cloroplasto, essa membrana do cloroplasto, e mostrei, olha. A reação de claro, ela acontece aqui na tilacoide.
Porque essas moedinhas, essa pilinha de moedas que existe aqui, a tilacóide. O que acontece na tilacóide? Aqui nós temos o complexo de antena, que são as clorofilas. O que é que elas fazem? Captam a luz solar, certo? Quando elas captam a luz solar, aqui vai existir a água que veio lá das raízes. Então, essa luz vai permitir que ocorra a fotólise, que é a quebra da molécula da água. Quando essa molécula de água ela é quebrada, certo? Os tilacóides liberam esse oxigênio para a atmosfera, para a gente absorver, né? E poder respirar. Bem, quando ocorre a fotólise, existe a liberação de íons H+, e também os elétrons, né? 2 elétrons aqui da clorofila, ele salta. Quando ele salta, ele vai produzir ATP e NADPH. Essa energia produzida vai ser enviada para o estroma, onde vai acontecer aqui o ciclo de Calvin.